E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Do Chão à Gestão. Podcast que quer ajudar você a sair do chão de fábrica, da área de manutenção e alcançar um cargo de gestão dentro das empresas. E hoje num formato um pouquinho diferente aqui. Hoje nós temos o nosso co-host, que já foi convidado em outros episódios, o Zé Henrique. Tudo bem, Zé? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, poder participar desse do Chão Gestão. É isso aí, pessoal. E hoje o assunto que nós vamos falar vai ser qual é as mudanças de carreira de um cara na área de manutenção, baseado nas dificuldades que ele encontra no dia a dia. Então o cara está seguindo uma trajetória, enquanto dificuldade, ele pensa em mudar de carreira, sair da área de manutenção. Isso aconteceu com todo mundo que está aqui. A gente quer falar um pouco sobre isso, né? Para falar desse assunto, a gente trouxe hoje um convidado, o Vinícius Hamilton. Tudo bem, Vinícius? Oi, gente, tudo bem? Prazer, Vinícius, né? Eu sou o dono das duas empresas Engie Cyber e Império Elétrico. Espero aqui, né, nesse tempinho que estar com vocês, estar passando um pouquinho da minha experiência. Espero que seja útil. É isso aí, o Vinícius é um parceiro que a gente tem aqui. Hoje ele é dono da própria empresa, mas começou na área de manutenção, né, dentro das empresas que nem a gente aqui, e vai passar um pouco da nossa experiência para vocês. Antes de entrar propriamente dito no assunto, nós vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores, que hoje esse episódio está sendo patrocinado pela Engie Cyber, a empresa aí do Vinícius. A Engie Cyber é uma empresa de manutenção em condomínios. Então, se você mora em condomínio que tem lá 20, 30, 40 torres, e você hoje é um síndico ou algo nesse sentido, passa alguns tipos de dificuldades fora de horário, a iluminação elétrica do condomínio apaga no final de semana, o sistema de esgoto hoje do condomínio dá problema e fica infiltrando no estacionamento do condomínio, ou de problemas diversos, ou alguma coisa para, sistema de segurança para, fora de horário. E se você hoje é um síndico que abre e lê a sua carteira, tem 20, 30 cartãozinhos de empresa, fica ligando para cada uma delas, perguntando se o cara tem disponibilidade, se ele consegue ir rápido, se ele consegue te atender rápido, você está fazendo errado. Primeiro, porque você vai depender muito da disponibilidade desses caras, e o segundo, que você não vai ter uma visão financeira previamente, então o cara vai te cobrar o valor que ele quiser ali, porque ter sido acionado fora de horário, final de semana, algo nesse sentido, né? Então a Engie Cyber veio com essa solução. Hoje ele tem contrato com vários condomínios dentro aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, e esses condomínios pagam um valor fixo para a Engie Cyber, e cara, se der problema final de semana, meia-noite, 7 horas da manhã, sábado, domingo, feriado, a Engie Cyber vai enviar uma equipe especializada para poder resolver o seu problema, seja ele qual for, e sem que a empresa sem que o condomínio seja onerado financeiramente por aquilo, porque os valores já estão sendo pagos todos os meses através de um contrato ali de recorrência. A gente sabe, hoje tem um sistema de manutenção que não precisa ficar ligando para ele para saber que hora o cara chega, e o cara mesmo, através do sistema de manutenção pelo celular, consegue abrir um chamado, automaticamente cai no sistema, vai ter uma equipe que vai ver aquele chamado e vai direcionar um técnico. Então imagina, você vê uma lâmpada, um problema, algo queimado, você simplesmente tira uma foto, abre um chamado, cai no sistema, na Engie Cyber, ele manda para você quanto tempo o técnico vai estar lá na loja, o técnico vai lá, resolve o problema sem que você seja onerado financeiramente por isso, né? Então a Engie Cyber é o patrocinador desse episódio hoje. Vinícius, para começar aqui, cara, a gente vai falar sobre esse assunto, né, das dificuldades que o técnico de manutenção encontra e ele pensa em mudar de área por conta de vários motivos, mas antes de entrar propriamente dito nesse assunto, eu queria que você falasse primeiro, como que você entrou na área de manutenção propriamente dito, né? Qual que foi aquele mosquitinho que te picou e te fez entrar nessa área de manutenção, que é uma área bem complexa, né? Eu tenho certeza que se você pegar o seu celular aí agora e abrir mensagens, deve ter chamados, problemas para poder resolver, pressão o tempo todo. Como é que você entrou nessa área de manutenção propriamente dito, tá bom? Tudo começou quando eu tinha uns 16 anos, né? A gente veio de família humilde, você não tem aquela escolha assim, você vai ser o quê? Você é médico, você, sei lá, engenheiro. Eu queria ter uma profissão, né? Então, como é que foi? Eu fui até o Senai, eu vi lá quais cursos que tinha. Na época, tem um curso de mecânica, tem um curso de elétrica, tinha curso de turismo. Eu falei, não, do que eu vi aqui, o que eu pode ser que eu vou gostar de alguma coisa dessa parte elétrica. Eu nunca tinha pensado em mexer com isso na minha vida, né? Mas eu fiz esse curso, né? Foi um curso técnico de um ano e meio. Era um curso de manutenção elétrica industrial. Então, envolvia
comandos, toda a parte técnica aí que a gente atua hoje, né? E até um curso que eu até recomendo para muitas pessoas, porque logo após isso eu até pensei em fazer um curso técnico que eu fiz, e depois até hoje, né, a gente já está nessa área, né? Conforme a gente for conversando aqui, eu vou passando mais coisas, mas como que eu cheguei, como que até hoje a gente está nessa área. Só tirando uma dúvida aqui. Você com 16 anos, sem influência externa nenhuma, Não. você foi lá e falou assim, eu quero ver qual curso, o que eu quero ser da minha vida. Com 16 anos você fez isso? Foi. Isso. Bem curioso, né, Zé? Bem curioso, porque a gente até falou aqui um pouco da nossa história em outros episódios. Eu entrei na área de manutenção influenciado pelo meu pai, né? Uhum. Meu pai, ele trabalhou 30 anos numa empresa e ele trabalha na área de produção, então ele me aconselhou a seguir a área de manutenção para trabalhar, seguir o mesmo caminho que o dele, que eu queria, só que de uma forma um pouco mais estruturada. E você também, né, Zé? É bem interessante destacar para esse ponto aí, porque eu também tive inspiração do meu pai para mim poder adentrar nessa área e hoje para uma pessoa já colocar em mente, realmente traçar ali as metas, os caminhos que quer seguir, é raro, né, vamos dizer assim. Pessoal. Porque hoje, assim, né, eu penso, com 15 anos é a época mais difícil da sua vida. Por quê? Você tem que tomar uma direção sem ter muita maturidade. Então, muitas vezes você vai para os caminhos que a vida te dá, né? E aí, através disso, você vai ver se aquilo ali realmente vai ser o que você quer para sua vida ou não. Então, a parte boa da elétrica em si é que tem diversos setores. Você pode ser que não vai gostar de mexer em uma área, de trabalhar em uma área. Porém, tem diversos ramos, né? Eu até lembro que quando eu fui fazer esse curso, eu achei legal, gostei da parte de comandos elétricos e da parte de automação. Então eu falei, não, eu já tô aqui há 1 ano e meio, formei, estava com 17 anos nessa época. Eu quero seguir o ramo, porque para eu poder voltar lá atrás, começar de novo, e na hora que eu tava gostando, né, eu fui fazer um segundo curso, que foi o curso de técnico em automação. Você fez um outro curso técnico? Um outro curso técnico, foi. Aí fiquei mais 1 ano e meio estudando para fazer esse curso técnico. E foi aí que eu comecei a ter uma oportunidade de começar a entrar para trabalhar, né? Que até então eu tinha só estudado. Então, com 19 anos eu já tinha feito os 2 cursos técnicos. E aí foi até assim, eu estava procurando vagas, né? Estágio, aquela correria toda, isso foi de 2010, acho. Procurando vaga de estágio e tal. E aí eu falei assim, como é que eu consigo? Eu tinha 17 anos, na verdade, não era maior não, eu tinha nessa época, eu tinha 17 anos. Na minha época, quando você começa a fazer o Senai, você tem que ter pelo menos 16, né? Então se você fez o primeiro curso 1 ano e meio, você formou com 17, e o segundo, na teoria, você formou com 19 mesmo. Mas eu não tinha formado. Ah, tá. Eu tava ainda no segundo módulo. Mas como eu já tinha feito o outro, né, eu já tinha currículo para poder correr atrás. Sim. Então eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu comecei a procurar emprego e tal, estágio. Aí eu falei assim, cara, para eu poder conseguir alguma coisa, quem tem que buscar sou eu. Eu peguei eu fui, né, nessa época eu até lembro, eu entrei lá no Google, coloquei empresas de manutenção elétrica. Qualquer assim. Peguei 30 números. O que aparecesse. Que aparecesse eu ia ligar. Aí eu comecei a ligar uma a uma. Falei, eu sei que tá tendo uma vaga aí de emprego. Nem sabia se ia ter. Comecei a falar, você acha que vai ter uma vaga aí tal de emprego e tal? A entrevista tá marcada para amanhã. Queria saber se eu poderia participar, né? Não. Aí tipo, de 30 que eu vi, 5 realmente estavam precisando de emprego. Que legal, que legal. 5 estavam precisando. Aí eu cheguei lá, tinha 17 anos, era 10 pessoas para uma vaga. Era uma empresa até do ramo de automação industrial, mas mais voltada para a parte de vendas. Uhum. Eu estava procurando estágio e a vaga já era para auxiliar técnico. Aí eu peguei e cheguei nessa mesa com 10 pessoas. Eu era o único que não tinha uma experiência com nada. Todos os outros, eu trabalhei com isso, aquilo, eu já fui para uma empresa tal, fui assim. Eu cheguei e falei, olha, eu realmente fiz os 2 cursos técnicos, eu tô aqui para aprender, eu quero buscar essa vaga, eu quero muito essa vaga,
Porque a primeira coisa que você tem que ter é você tem que querer. Independente de qualquer coisa, tem que querer. E eu tive uma sorte, né, deste dono da empresa na época querer alguém que tivesse a mente livre, limpa, né, sem nenhuma mania, sem... Ele queria formar um profissional e ele achou em mim essa pessoa. Destacando que até hoje ainda tem muitas empresas que ainda preferem alguém novo para poder moldar a cultura, as regras ali da empresa, do que alguém já que às vezes não vai seguir determinada regra. Os caras já vêm com vício quando vem do mercado, né? Exato. Dependendo. Mas aí deu certo nessa. Deu certo, eu entrei lá e tal. E eu fiquei pouco tempo nessa época. Fiquei só 4 meses. Porque dentro desse curso técnico tinha um rapaz lá, ele chamava Júlio, até lembro até hoje. Eu ajudava muito ele lá na... Ele era mais velho e tudo. E assim, tinha as provas, eu ajudava, como eu já tinha feito outro curso técnico. Pra mim era muito tranquilo fazer aquele segundo curso. E ele era supervisor de manutenção numa empresa lá na Fiat. Uma empresa terceirizada da terceirizada. Uhum. Aí ele falou, Vinícius, cara, lá eu sou o chefe lá e eu queria te dar uma chance lá e tal, porque você vai aprender muito, porque hoje você trabalha com a parte de vendas. Porque na outra empresa, como é que era? Por exemplo, ligava lá um cliente X, o cara falava assim comigo, olha, eu tenho uma máquina aqui que eu preciso disso, qual sensor você me recomenda? Às vezes eu ia até essa empresa, olhava, verificava, vai ser um sensor indutivo, um sensor capacitivo, um fim de curso mais simples, mas a gente não colocava a mão na massa. A gente só mostrava para eles o que eles iriam usar. Já nessa segunda empresa, eu ia entrar como eletricista mesmo. Então foi na terceirizada da Fiat, eu entrei lá sem saber muita coisa, só com os cursos, através deste líder. Com 19 anos, você aprendeu o poder do network, né? Não, e nessa outra empresa, né, eu tinha 17, minha mãe teve que assinar para eu poder cumprir um horário de 9 horas, entendeu? Que até então eu poderia cumprir só 5 ou 6 horas. Ela teve que ir lá e assinar para eu poder ficar os 9 horas. E aí para essa segunda empresa eu já tinha a idade, e eu fui para lá, e assim, foi um dos momentos que eu aprendi muito. Porque dentro da Fiat ali tem diversas máquinas, equipamentos, enfim. E você executava mesmo? Executava em máquinas de chuva, máquinas com diversos tipos de inversor, PLC, tudo quanto é tipo de equipamento em si a gente trabalhava. Me fala uma coisa aqui, quando você entrou nessa empresa, você não tinha experiência prévia nenhuma, então você já entrou como eletricista, teve alguns pares seus ali dentro que foi te direcionando, né? Faz assim, faz assado. Como é que foi esse primeiro contato seu com o mundo industrial, assim? Você teve muito apoio das pessoas que estavam lá? Você teve uma resistência, tipo, pô, esse cara tá vindo com indicação do chefe? Ou não? Você se recorda bem? Olha, eu tive muita dificuldade, porque dentro da indústria, todos os lugares que eu trabalhei, ninguém ajuda. Caramba. Quando eu cheguei lá, tinha um técnico que era mais velho, era de trecho. O cara ganhava o dobro do que eu. E ele queria que eu errasse, na verdade. Esse cara tem que errar aqui, porque se ele aprender o serviço, eu vou sair. A mente do cara era essa. A mente era mais limitada. Limitada. Só que eu mesmo fui correndo atrás. Falei, não, eu preciso abraçar isso aqui, porque é uma chance. E eu fui trabalhando, fui buscando, até que 6 meses que eu estava lá, eu estava gostando muito desse emprego. E nessa época ainda eu trabalhava no segundo turno lá, então eu fazia o curso técnico, eu não tinha formado ainda, de manhã, e trabalhava lá na parte da tarde. Ficava cansado demais, dormia 4 horas por dia. Mas eu via que aquilo ali era uma chance, estava aprendendo coisas novas todos os dias e tal. E eu cheguei lá para poder trabalhar feliz da vida, gostando daquele emprego. E aí chegou o meu líder e falou, olha, a partir de hoje você não faz mais parte aqui da equipe. Aí eu, do nada? Do nada. Aí eu fiquei sem entender, sabe? Eu fiquei preocupado. Não, eu tava fazendo um trabalho bacana aqui e tal. É o mesmo cara que tava lá estudando com você lá no curso técnico? Não, essa época ele já tinha saído. Já tinha saído. Já tinha saído. Aí o cara chegou e mandou embora. Aí no dia, nesse mesmo dia, era meio-dia mais ou menos, a própria Fiat ligou para mim. Falou, olha,
No caso, a gente está tendo aqui uma vaga para técnico e a gente queria que você participasse dessa vaga. Aí na hora eu já entendi. Porque eles fizeram essa empresa mandar embora para eu poder participar dessa vaga. Mas se queria que eu saísse é porque eu ia entrar na vaga. Aham. Então, com pouco tempo, eu já peguei e fui fazer esse processo seletivo todo, que muitas vezes eu até vejo em empresas grandes, tem que ter um processo seletivo, mas muitas vezes já tem a pessoa que eles querem. Porque como que acontece? Eles veem que uma pessoa está preparada para aquilo. E eles não querem, às vezes, chegar a conhecer uma pessoa de fora. Então eu cheguei lá, tinha 40 pessoas para uma vaga, ninguém tinha me falado nada, que a vaga era minha, mas eu sabia que era minha. E aí eu fiquei mais só 6 meses nessa empresa e fui trabalhar já direto mesmo na frente. E como que era a sua relação quando você trabalha como terceirizado? Como que era a sua relação com os caras, com os gestores dessa outra empresa que depois veio te chamar para trabalhar? Você fazia trabalho para eles? Vocês tinham uma relação entre eles? Como que essa empresa conseguiu enxergar o seu trabalho dentro dela, que é uma empresa gigantesca, né? Então, eu tinha uma relação muito boa com eles, né? Porque eles viam que eu queria aprender. Então, até chegou um ponto em uma época que o responsável técnico pelo setor saiu de férias e eles não chamaram outra pessoa da própria empresa para poder cobrir. Eu, como terceirizado, fiquei cobrindo aquele setor. Então, eles eram muito boas. Eu passava todo tipo de feedback, retorno, né, para eles. E foi, eu acho que através disso que eu tive uma chance na segunda empresa. Provavelmente essa aí foi sua chave mesmo pra você ter a chance. Você conseguiu mostrar realmente como você seria se estivesse dentro da empresa. Sim. De forma, vamos dizer assim, inconsciente. Hoje, a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui no podcast. O Vinícius hoje é um cara que chegou num patamar de resultado muito grande. Então, mas de forma inconsciente, lá atrás, lá no seu começo, nos primeiros passos da sua carreira, você viu que a pessoa que assume responsabilidades é uma pessoa que é bem vista ao seu entorno e isso te gera resultados, né? Te gera benefícios internos. Então, você assumir responsabilidades que com certeza muitas das vezes não eram suas, você ficou responsável por um setor, sendo que você era terceirizado, e isso lá na frente te deu esse resultado. De forma inconsciente, que você tinha, sei lá, 19, 20 anos, você não conseguia saber, ó, tem que assumir responsabilidade para me crescer aqui. As coisas foram meio que acontecendo. E com certeza isso hoje te ajudou bastante no que você alcançou até agora, né? Olha pra você ver como é que é interessante, né, Zé? Às vezes a gente tem a cabeça de técnico, a gente quer ali ir lá, cumprir o horário e ir embora, ir lá fazer o nosso horário de almoço e que ninguém não nos incomode naquele horário de almoço, porque é sagrado, tá na CLT, é regra, e realmente é regra, isso acontece mesmo, mas talvez seja isso que esteja te impedindo de dar o próximo passo na sua carreira, né? Talvez seja isso que esteja te impedindo que as pessoas ao seu entorno, até outras empresas, te enxerguem como um profissional que pode crescer ali dentro. A grande maioria quer mais é o conforto, né? Mas não o conforto financeiro, que é o conforto de estar ali estendendo o horário de almoço, estar ali descansando, não estar buscando responsabilidades. E aí isso eu acho que é o fator limitante mesmo que impede a pessoa de dar o próximo passo na carreira. E, ô Vinícius, me fala um pouco nessa trajetória toda inicial, né? Aí eu conheço um pouco da sua história, né? Eu entendo que depois que você entrou nessa empresa, você ficou lá por vários anos lá, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de você entrar nessa empresa propriamente dito, você teve algum momento que você falou assim: poxa, escolhi o curso errado, fui no Senai, tinha vários cursos, escolhi o curso errado, não era isso que eu tava querendo, essa é a minha dificuldade, ou não? Pra você foi super natural? Olha, eu não tive esse tempo porque eu não tinha tempo pra nada, pra te falar a verdade. Quando eu tava fazendo curso, teve épocas que eu fazia curso técnico de manhã, curso técnico à tarde e ensino médio à noite. Já tive essa Era bem parte. puxado. Depois eu formei um curso técnico, eu comecei a fazer curso técnico de manhã e depois trabalhar à tarde. Então foi muito rápido, sabe? E é um curso, é uma área que eu gostei, pra te falar a verdade, eu gostei, é uma área que eu vi que tem muitas oportunidades e eu assim, não teve esse ponto não. Comigo foi um pouco diferente, tá?
Eu me formei também no Senai, fiz só um curso técnico, fiz curso de técnico de eletroeletrônica. Aí eu contei um pouco da minha história, eu fui fazer estágio, depois do estágio eu fiz um processo de aprendizagem lá na empresa que meu pai aposentou durante 30 anos, trabalhou lá durante 30 anos, aposentou, e eu não consegui ser efetivado lá. E quando eu saí de lá, que eu não consegui ser efetivado, eu fui procurar trabalho em empresas que prestavam serviço para essa empresa grande, mas de forma terceirizada, que nem o primeiro caminho que você deu. E eu não tinha esse network que você tinha, né? Que o cara conseguiu te trazer lá pra dentro, mesmo sem ter essa experiência, só porque o cara te conhecia, né? Eu não tinha. Então eu literalmente eu ia nas empresas, aparecia a vaga, eu pegava. Minha mãe me acompanhava nessa época. Então, porque eu não dirigia, não tinha nada, então minha mãe me acompanhava muitas vezes, então eu ia fazer entrevista, tava lá eu, minha mãe e a galera lá. Então a gente ia fazer as entrevistas nas empresas e a porta batendo na minha cara todas as vezes. E com o mesmo discurso. Precisamos de um eletricista, mas precisamos de um eletricista com pelo menos um ano de experiência na área. E eu não tinha um ano de experiência, eu tinha o estágio e tinha a aprendizagem, né? Juntando os dois dá um ano, mas não era aquele um ano de carteira assinada, de realmente pegar a mão na massa ou algo nesse sentido. E cara, qual que é a visão que eu tinha? Numa empresa terceirizada, principalmente que eu ia lá buscar emprego, você tinha ali um eletricista e tinha 4, 5 mecânicos. Porque a mão de obra mecânica é uma mão de obra um pouco mais braçal, então precisa de mais gente, é robusto, né? Precisa de mais equipe ali daquela companhia. O eletricista era um cara, já era responsável por aquela equipe. Então tinha 4, 5 mecânicos e um eletricista, 4, 5 mecânicos e um eletricista. Eu pensei, poxa, foi a primeira vez que isso bateu em mim. Fiz o curso errado. Deveria ter feito o curso técnico de mecânica. Uhum. E eu pensei, e cara, eu tinha 18 anos. Um cara de 18 anos fritando em casa porque tinha tomado a decisão errada na vida, né? Perdi 1 ano, 2 anos aqui estudando. Cara, a gente falando assim hoje parece tranquilo, mas eu lembro que eu sofri bastante lá atrás. Tanto que eu sofri com isso, que eu cheguei a externar isso em uma entrevista. Uma das últimas empresas que eu tentei por esse caminho, eu fui fazer entrevista, o cara falou, não, precisa de pelo menos 1 ano de experiência, a gente tá precisando de mecânico, e se fosse mecânico a gente contrataria. E eu falei com ele, poxa, sabia que eu fiz o curso técnico errado, cara? Sabia que eu tinha que ter feito mecânica. Aí esse cara, minha mãe tava lá fora, ele me chamou no canto e conversou comigo. Ele me deu o primeiro conselho. E a minha cabeça era totalmente diferente da que eu tenho hoje. Então eu fui entender que foi um conselho tempos depois. Ele falou assim, cara, você gosta da área de elétrica? Eu já tinha trabalhado como estágio, já tinha vivido a indústria, então eu já tinha propriedade de falar que eu gostava, porque eu já tinha vivido aqui no ambiente. Assim, cara, gosto bastante. E ele falou assim, se você gosta disso aqui, faça isso da sua carreira. Independentemente das dificuldades, independentemente das portas que vão fechar na sua cara, isso daqui é o momento que você vai passar. Lá na frente, daqui a pouquinho você vai conseguir um emprego e vai deslanchar, entendeu? Mas não pare na primeira dificuldade que você encontrar. E eu tava parando, com 18 anos de idade, eu tinha um período antecessor que eu só era simplesmente adolescente, estudava e brincava, eu não trabalhava. Então, quando eu fui pro mercado de trabalho, na primeira dificuldade que eu tive, eu pensei em desistir e começar do zero, fazer um curso técnico de mecânica, algo nesse sentido. E esse cara, eu não me lembro o nome dele, eu não me lembro a empresa, nada disso, ele me deu esse conselho. E assim que eu saí de lá, eu falei assim, cara, independente da dificuldade, eu vou continuar seguindo até eu conseguir um emprego. Aí que eu liguei para um amigo meu que trabalhava aqui em BH, ele trabalhava numa empresa terceirizada aqui, ele tinha boa relação com o dono, e ele me trouxe aqui para trabalhar junto com ele. Então foi aí que eu consegui esse emprego, né? Mas com 18 anos de idade eu já tive essa primeira barreira. Você teve algo nesse sentido também, Zé? Algo bem no começo da sua carreira que você pensou, poxa, fiz o caminho errado aqui? Cara, eu tive, aconteceu comigo quando eu fiz o curso técnico também, fiz o técnico em eletromecânica, e eu não tinha experiência nenhuma, nem em mecânica, nem em elétrica. E aí eu, com toda aquela dificuldade, consegui um emprego na área. O meu primeiro emprego acabou que, como eu disse nos outros podcasts, não foi na área de elétrica ou mecânica, foi como telemarketing. Então aí que eu bati o arrependimento mesmo. Falei, cara, eu fiz o curso errado. Estudei 1 ano e meio num curso que eu não vou conseguir emprego na área. E aí que eu passou pela minha cabeça, cara, será que eu tenho que fazer algum curso diferente de informática, programação, computador? Só que é igual você falou, a gente não pode desistir na primeira dificuldade. E eu lembro que naquela época, assim como o Vinícius, não ligando lá para todo mundo, mas eu saí andando mesmo, distribuindo currículo
para todo mundo. Gastando a sola do sapato, né? Gastando a sola do sapato. É que só pra. É porque agora você disse uma coisa que eu lembrei lá atrás. Quando eu tava ligando pra poder falar, vai ter amanhã uma entrevista e tudo, teve um cara que me falou que teria. E eu cheguei lá, era de telemarketing. Telemarketing. Ah. Tá com Só mais que eu China, né? cheguei na época e eu olhei aquilo, eu só levantei a mão, falei, não, isso aqui não é pra mim. E eu peguei e saí. Mas assim, o que eu tô pra te falar é que você não vai ter facilidade na sua vida. Nunca. Seja para você começar a trabalhar como técnico, se você quer, seja para você trabalhar como gestor, como engenheiro, as oportunidades é você que busca. Então, se você quer, você vai conseguir. Mas se você quer ser técnico, você tem que se ver como técnico. Se você quer ser um gestor, você precisa se ver como gestor. Então, o que eu tenho para te falar é assim, se a gente ficar esperando por oportunidades, você não vai chegar a lugar algum. Porque esta oportunidade que eu te falei lá no meu início foi eu que busquei. Sim. Entendeu? Porque assim, existiam diversas pessoas naquela sala, naquela turma de 40, 50 alunos que também não tinham experiência alguma e o cara escolheu a mim. Ela tá levando ali. E até então, pra você ver, com 17 anos para 18, eu já tinha um emprego, já estava escolhendo outro. Então, assim, é um exemplo que a gente tem que pensar que as oportunidades você busca. E você vai conseguir se você buscar. É isso aí. E só destacar que muita gente confunde, oportunidade não é sorte. Não, É algo que você constrói. você buscou. Porque não é, as coisas não acontecem, eu tô em casa, o telefone tocou, vaga de emprego. Se você não correr atrás, se você não buscar, se você não fazer a sua oportunidade, isso não acontece. Você pode ter um amigo que é gestor, ele é coordenador, ele é gerente. Ele não vai te levar para um cargo de gestão se você não estiver preparado. Então, o network ele é muito importante, mas você precisa estar preparado para isso. É isso aí, é isso aí. Show de bola. E falando agora um pouco do pós, né? Você fez aquela trajetória lá, entrou dentro dessa empresa, né? Que você conseguiu a vaga de 40 pessoas e, propriamente dito, entrou agora dentro da multinacional, sendo responsável por uma parte de um equipamento, de um turno, da parte elétrica lá. Me conta um pouco dessa experiência. Foi aquilo que você já imaginava? Foi bem diferente? Foi desafiador? Foi totalmente diferente. Por quê? Eu até imaginava que eu iria trabalhar no mesmo setor que eu estava na empresa terceirizada. Mas quando que eu cheguei, eu fui para um lugar totalmente diferente, um lugar grande. Era o setor de pintura, com diversos equipamentos, de última geração e assim, com uma responsabilidade muito maior. Que teria que ainda trabalhar à noite. E assim, foi uma experiência muito boa, né? Que assim, dos meus 17 até hoje, só foi assim, uma hora atrás da outra, tendo uma responsabilidade maior que a anterior. Então, nessa época, eu assim, cuidava de 50 linhas aéreas como eletricista. Qualquer defeito que dava lá, por exemplo, a linha 48 parou, exemplo. 48 ou esmalte 1 parou. Esmalte 1, por exemplo, que é uma linha principal. Aquilo ali afeta, por exemplo, uma produção de 1000 carros dia. Então, se a linha da pintura parou, a montagem para, a funilaria para, todo o processo de uma empresa para. Então, ali eu comecei a entender o que é trabalhar sob pressão. Então, quando eu chegava ali, estava 19 anos, mexendo numa máquina, tinha 4 gestores atrás de mim. Um da montagem, um da funilaria. Olhando o relógio. Olhando o relógio, falou assim, e aí? Quanto que vai ser? Quanto você vai conseguir Já acabou, fazer? já acabou? A linha tá parada. Então ali eu tinha que ter controle, tinha que ter tranquilidade de entender, né, que eu iria resolver. Então assim, isso foi uma experiência muito boa para mim, que através disso até hoje, né, eu me sinto tranquilo para tomada de decisões em condições extremas. É isso aí. Até para dar um overview aqui para quem não é da área de manutenção, né? A gente falou isso no primeiro podcast. Tudo que você vê no seu dia a dia, ele foi produzido dentro de uma fábrica. Então os carros não são diferentes. Então todos os carros que existem aí que você vê transitando por aí foram produzidos através de uma fábrica. E essa fábrica trabalha através de linhas de produção. Então as linhas de produção
são linhas contínuas, então o carro vai sempre andando constantemente e vai ter momentos que ele vai ser pintado, vai ter momentos que ele vai ser colocado as rodas, vai ter momentos que ele vai ser soldado e cada parte dessa é feita por algum maquinário, uma maquinário que trabalha de forma automatizada. E aí, quando esses maquinários param, quem arruma esses maquinários são os técnicos de manutenção. São os técnicos de manutenção elétrica, os técnicos de manutenção mecânica, de automação e assim sucessivamente. Então, imagina uma linha de produção, sei lá, uma produção de 1.000 carros dia, que nem o Vinícius que falou. São 1.000 carros dias, imagina aí o preço dessa linha de produção. Então essa linha de produção para, a produção toda está parada. Então o cara tem que ir lá consertar o equipamento, porque a linha está toda parada. E se ele demorar para consertar, toda a produção que estava prevista para trás para de funcionar, toda a produção que estava prevista para frente para de funcionar. Então é uma pressão gigantesca nessas empresas e que isso não é particularidade da empresa dele. Todas as empresas que trabalham com processo produtivo é a mesma coisa. A pressão é gigantesca. Então, mas me diz uma coisa, Vinícius, agora entrando um pouco mais para dentro de comportamento, né? Você era um cara diferente, vamos dizer assim, um cara precoce. Então você correu atrás para saber qual curso você queria saber, fazer, você mesmo correu atrás dos empregos que você queria. Agora me fala um pouco, quando você foi trabalhar nessa grande empresa, o ambiente que você estava inserido, né? Você tinha ali técnicos provavelmente antigos, né? Tinha bastante tempo de empresa. Esse ambiente, ele te fez perder um pouco do seu brilho e você foi talvez perdendo um pouco essa vontade ou talvez performando um pouco menos, ou não? Você conseguiu mesmo através desse ambiente meio tóxico aí, conseguir seguir em frente dentro da empresa que a gente tá falando agora? Olha, eu até lembro, né? Porque quando eu entrei lá, o ambiente era totalmente tóxico. Totalmente tóxico. O primeiro dia que eu estava lá, chegou um técnico lá de antigo, que já estava na empresa há muitos anos, e me falou: já tem 4 anos que ninguém aqui é promovido. Então aqui tá ruim de trabalhar, e começou a falar. Tipo, Do nada. Do nada, o primeiro dia, eu empolgado lá, vestindo a camisa da empresa, tô numa multinacional, como você falou, e o cara chegou em mim e me falou isso. Só que eu nunca deixei essas coisas entrarem na minha mente. Porque eu via que os caras, assim, eles estavam desmotivados, mas eles não faziam nada para mudar aquilo. O cara queria bater cartão no horário X, fazer horário de almoço e ir embora. Fazendo, às vezes, 2 horas de janta, chegando e dormindo. O que o cara podia fazer para mossegar na empresa, ele fazia, né? Mas e ainda queria aumento. Então eu pensava assim, eu preciso ser diferente. Eu preciso aprender com os caras que estão aqui e fazer alguma coisa para os gestores me verem, né? Ainda nem pensava de começar a fazer uma engenharia elétrica, mas eu tinha isso na minha mente, né? Eu pensava que o que eu fosse fazer eu teria que ser bom naquilo, eu não posso ser mais um. E aí foi que eu comecei a ver lá, né, nessa época, que os técnicos eles demoravam um certo tempo para ver qual que era a falha dos equipamentos. Então, por exemplo, a linha X parou. O cara entrava no software, PLC, tal, buscava, entrava na linha, uma, peraí, esse sensor aqui que vai atuar a solenoide e tal, e não sei o que e tal. Demorava ali minutos. Aquele tempo fazia com que a empresa perdesse muito dinheiro. E muitas vezes eram os mesmos defeitos todos os dias. 80% dos problemas de manutenção são os mesmos. Você podia ver que a pessoa estava valorizando para resolver o problema. Não era. É porque realmente são diversos sensores. Você imagina assim, por exemplo. Igual lá, você tinha as linhas e em uma linha tinha 50 sensores. Um daqueles sensores parou, mas eles tinham que achar qual sensor foi aquele. E é um defeito simples, né? Um defeito de fazer um reset, uma coisa simples. Então aquilo ali fazia com que a empresa perdesse muito dinheiro. O que eu pensei nessa época? Nessa época ele não tinha painel view, que já se você chegava e via lá qual que era a falha. Defeito no sensor X, não tinha. Você tinha que entrar no PLC e procurar. Tinha que investigar. Então o que eu fiz? Eu linkei nessa época o Excel com o software de PLC. E comecei a criar ali coisas simples, mas prático. De uma forma que tinha ali numa tela todas as linhas. Então essas linhas, se estavam rodando, estava verde. Se não estava rodando, estava vermelho. E eu clicava, já mostrava para mim qual que era a falha. Então aquilo ali, em um dia, eu estava conseguindo
economizar ali uma perda de 200, 300 carros por dia. E eu Caramba. peguei, fiz isso e mostrei para os meus gestores. E eles levaram aquilo a fundo e mostraram, olha, a gente está fazendo assim e através disso eles foram promovidos também e foi meio que uma cadeia, sabe? Que foi levando aquele processo para outros setores dessa empresa que eram iguais. Show, hein? Show, E aí, os caras estavam lá há 5 anos e não eram promovidos. Com 8 meses, eu saí de técnico C, que era lá, tinha técnico C, B, A, especializado, para B. Que na época eu ganhava R$ 6 a hora e passei a ganhar 10. Então, assim, eu tô para te falar de novo que a oportunidade é você que busca. Com 8 meses você conseguiu? 8 meses eu consegui. Minha primeira promoção lá dentro da firma. Para você ver que muitas das pessoas, até hoje, não só naquela época, mas hoje, ainda acreditam que o que vai fazer com que elas sejam promovidas é o tempo de casa. Não. Às vezes a pessoa tem 10 anos, 15 anos, eu vejo na minha empresa hoje vários exemplos disso, de pessoas que acham que, não, eu tenho 10 anos, é um absurdo a empresa não me promover até hoje. É um absurdo. E elas não enxergam que elas têm que fazer o quê? Inovar, pensar fora da caixinha, tentar pensar em algo que vai agregar para a empresa. E aí, então com 8 meses você já foi promovido. E quais foram as próximas etapas assim lá dentro, assim? E aí eu saí porque eu não tive mais etapas, na realidade. Nessa época eu, né, já estava assim consolidado como técnico, né? Já não estava começando mais na área, já estava com uns 3 anos que eu já era técnico. E eu comecei a fazer a engenharia elétrica. E aí eu já comecei Isso como técnico B, né? como B. Isso. E nessa época eu, claro, não tem que seguir essa área, eu gosto e tal. E só que eu não via ali dentro daquela empresa uma oportunidade. Porque já tinham os tecnólogos, gerentes, coordenadores que me viam como técnico, não me viam como gestor. E para te falar a verdade, eu também não estava preparado para ser um gestor naquela época. Você acha que a culpa era sua, a forma que eles te viam? A culpa era minha. Me dá um exemplo aí que você fazia que fazia eles ter essa visão. Depois eu vou falar um pouco da minha trajetória também, eu passei por isso, tá? Uhum. Olha, é a forma de agir. Primeiramente, se você é um gestor, você tem que agir como gestor. Você não pode chegar e sentar no chão. Você não pode chegar e deitar lá no seu horário de almoço, por mais que, como o Edson falou, é o seu direito, Mas que é o seu horário, né? o seu horário. E eu tinha também um problema grave um pouco, que era a parte da fala. Eu ficava nervoso para falar em público. E isso me atrapalhava muito, por mais que eu estivesse preparado, por exemplo, para um cargo, aquilo ali era uma barreira que eu tinha que vencer. E eu sempre soube que para ser um gestor, para ser um engenheiro, a primeira coisa você tem que passar segurança para as pessoas que estão ali. Então, quando você vai passar um TDS, você vai fazer qualquer coisa, os seus técnicos, os seus subordinados precisam confiar no que você está falando. Se você não consegue, você fica nervoso. Como é que você pode ser o melhor possível, mas você precisa gerar confiabilidade para os seus subordinados. Essa era uma coisa que eu não tinha. É isso aí. Eu também passei muito por isso, tá? Na empresa que eu trabalhei, quando eu tava fazendo minha faculdade, eu também não consegui crescer lá dentro e a culpa foi totalmente minha, tá? Na fotografia do momento eu não enxergava isso. Hoje eu enxergo, tá? Na fotografia do momento eu enxergava como todo mundo enxerga. Pô, a empresa não me dá oportunidade, as coisas não acontecem comigo, estão dando preferência para outras pessoas, mas na verdade não, na verdade a culpa era minha. E quando você olha o histórico nosso dentro da empresa, tecnicamente a gente era muito bom, pelo menos você era, eu era, o Zé também era, mas só que o nosso comportamento, nossa atitude, que nem você falou, não era adequado para um cargo de próximo nível. Então, cara, a gente dormia na hora do almoço no chão, colocava um papelão no chão e dormia. Eu tirava a meia da minha botina e colocava no rosto para tampar a luz, para poder dormir. Passava de 1 hora do almoço, ficava lá 1h30, 1h20. Quando o cara precisava da gente no final de semana, pô, eu não posso trabalhar no final de semana porque eu tenho que jogar bola. Eu tenho que fazer isso, tem coisas banais. Então, a gente demonstrava pro cara que a gente era uma pessoa
vamos dizer assim, que não tinha muito compromisso, que não gostava de assumir responsabilidades, que só gostava de fazer aquilo ali que ela já era pago para fazer e ainda queria crescer lá dentro. E eu já não consegui, você também não conseguiu, então você teve que buscar os caminhos e a culpa é totalmente nossa. Então, se você hoje está passando por isso, que você acha que você merece uma promoção, que você acha que você merece dar o próximo passo, mas você não está conseguindo dentro da empresa, faça uma autoanálise. Faça uma autoavaliação de qual é o seu comportamento dentro da empresa hoje, de como que você está agindo dentro dela. Você vai ver que tem muitas oportunidades. E aquilo que a gente falou anteriormente, para você mudar isso, é você fazer uma autoanálise, entender que são só as suas falhas e alinhar expectativas com o seu gestor, que daqui para frente você vai mudar, que você quer chegar lá na frente e perguntar para ele o que precisa ser feito e começar a executar aquilo. Né, Zé? Eu acho que um ponto que eu queria até destacar, que você deixou claro aí, é você fazer as pessoas te enxergar como aquilo que você quer ser. Se você é técnico, quer ser gestor, a pessoa tem que te enxergar como gestor, você ainda sendo técnico. Igual aquela escadinha, para você subir ali tem que ser assim. Se você quer ser gestor, mas se você não transparece isso, quem vai te colocar naquela oportunidade? Show de bola. Ô Vinícius, eu passei por um momento na minha carreira que quando semelhante a quando eu me formei como técnico, né? Quando eu me formei na faculdade, eu não consegui emprego na minha área, então fui fazer várias entrevistas em empresas diversas, né? E teve um momento que eu fui fazer entrevista numa empresa que ficava dentro de um shopping. Era da área de manutenção, era a empresa que tinha um software que comunicava com SAP, com SAP, e voltado para a área de manutenção. Então eu precisava lá de um engenheiro de manutenção, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico e tal. E eu fui lá fazer entrevista, cara. E quando eu entrei nessa empresa, a empresa ficava dentro de um shopping, cara, aquele ali brilhou os meus olhos de uma forma que eu não sei descrever até hoje. Eu lembro que no outro dia eu cheguei pra trabalhar, eu falei pra todo mundo, cara, a gente tá fazendo errado, porque dentro dessa empresa, imagina, dentro de um shopping, ambiente climatizado, tudo limpo, todo mundo com uniforme, com uniforme não, com roupa social, aquela galera cheia de computador, todo mundo trabalhando no computador. E eu, cara, naquele momento, eu trabalhava dentro de indústria, carregando caixa de ferramenta, muitas das vezes sujo, barulho pra caramba de equipamento, barulho de marreta, pressão de operador chamando o rádio o tempo todo. Eu vi naquele ambiente ali, um oásis, assim. Eu tava no deserto, eu vi um oásis, eu falei assim, cara, até falei pro gestor lá, falei assim, cara, como é que trabalha aqui, cara? Ele falou assim, esses caras que são da área de TI, são da área de tecnologia. E nesse momento, quando eu voltei no outro dia pro trabalho, eu pensei seriamente, falei, poxa vida, fiz o curso errado. Igualzinho quando sofri elétrica e mecânica lá atrás, eu sofri agora. Aí eu comecei a pesquisar, poxa, se eu começar um curso agora de tecnologia de informação, quantas matérias eu elimino, quantas não eram muitas. Então, eu pensei seriamente em começar tudo do zero, porque eu vi uma oportunidade que me encheu os olhos, eu vi a grama do vizinho mais verde, e de novo, mesmo tendo aquele conselho lá atrás, aqui na frente, eu passei por isso, né? E agora eu sei que quando você estava nessa empresa que você falou agora, que não estava conseguindo crescer por problemas internos, você me viu uma oportunidade fora dela e tentou agarrá-la, ou isso não aconteceu com você nessa trajetória? Não, na verdade, o que acontece? Nós somos criados em um meio que as pessoas colocam na nossa cabeça o quê? Que o interessante é você estar num concurso público, que você vai ter uma segurança, que você não vai ser mandado embora, que você vai ter diversos benefícios. Sendo concursado, né? Sendo concursado. E eu resolvi nessa época fazer concursos. Comecei do nada, falei, vou fazer um concurso, quanto que você que ganha? Eu lembro que, por exemplo, eu ganhava R$2.500, eu olhei um concurso que me pagava R$4.000, que na época era a Polícia Militar de Minas Gerais. Polícia Militar? Polícia Militar. Nada a ver com manutenção, hein? Nada a ver. Mas eu vi os benefícios. Não vi o resto, pra te falar a verdade. Se eu ia me adequar, se realmente era o que eu queria. Eu vi aqueles benefícios, assim, quando eu falei, os meus pais me apoiaram demais. Falaram, nossa, todo mundo hoje quer ser polícia, todo mundo tem muitos benefícios, você vai ter uma escola boa para os seus filhos, você vai aposentar novo, com um salário muito bom.
E aí eu fechei os olhos, pra te falar a verdade, fiz. Fiz e passei em todas as etapas. Passou nas etapas do concurso de Passei polícia? sem estudar tanto, pra te falar a verdade. Passei e fiz os exames médicos, físicos, todos os exames na época que eram necessários e eu pedi conta dessa empresa que eu tava há uns 3 anos e fui pra polícia, entendeu? Tá, pera aí. Você então desistiu de toda a sua carreira construída lá atrás, É. desde os 16 anos, quando você foi bater na porta do Senado, você abriu mão de tudo aquilo pra pivotar totalmente a sua carreira pra uma área agora de polícia militar, porque você viu naquilo ali a grama do vizinho mais verde do que você tinha naquele momento. Na verdade, assim, se você for analisar a minha vida, desde 16 anos que a gente tá falando aqui, eu sempre fui muito assim, vou te falar a verdade. Se eu via uma chance, uma oportunidade melhor, eu não pensava 2 vezes. E eu fui, fiz esse concurso, passei. Só que quando eu cheguei lá, que eu vi o que era ser policial, e como eu falei agora há pouco, eu sempre quis ser o melhor. Eu vi que como policial eu não seria bom. Eu seria mais um. Mediano. Porque eu não tinha perfil para ser policial. Eu ia ficar numa padaria, não ia correr, sabe? Só um ponto, em que momento você identificou isso? Quando eu tava 4 meses de curso, né? Que você entra como soldado segunda classe, na época. Eu tava com 4 meses de curso, eu via que para eu ser um comandante, um capitão, eu precisaria fazer direito. Então, todo o curso superior que eu tinha feito para trás não ia adiantar em nada. Você tem que mudar totalmente Ia sua ter que área. mudar minha área. E esse curso que a gente fazia lá, ele era considerado um curso superior na época, que era tecnólogo de segurança pública. Então, ele era um curso de 12 meses, 9 meses, eu não lembro direito. E quando eu formasse, eu já iria ter um curso superior. Eu ia perder a bolsa que eu tinha na minha faculdade, que eu tinha bolsa pelo Enem. E se eu continuasse ali, eu ia formar, talvez por um negócio que eu não gostava, não é uma coisa que eu achei que eu ia ir muito pra frente. Igual eu falei, eu ia ficar ali ia ficar mediano, ia perder o curso, ia ter que pagar, às vezes sem ter condição. E eu iria ter que ficar ali na polícia por uns 2 ou 3 anos, eu não lembro certinho. Aí, assim, eu falei, eu vou dar uns 10 passos para trás de novo, mas depois vou dar 100 para frente, porque eu tava no rumo certo e saí. Foi o que eu pensei naquele instante, e saí sem ter um emprego, e todo mundo me teve como um louco, deixa eu falar a verdade. Nossa, você saiu da polícia, você tá desempregado? Nossa, na época foi terrível, né? Você abandonou sua carreira de concursado É. sem ter Nenhum nenhuma... plano. Nada, Eu só zero. sabia que aquilo não era o que eu queria pra minha vida. Cara, me fala um pouco assim. A gente toma decisões difíceis na nossa vida e quando a gente fala sobre ele é um pouco mais simples. Mas me fala um pouco como que era, cara, você fritava sobre isso no chuveiro, passava noites em claros fritando sobre isso. Decisões difíceis geralmente vêm linkadas a esses momentos de reflexão bem profundos, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Como é que foi na época? Só para até o público saber que se alguém tiver passando por isso nesse momento de conseguir seguir ou mudar o caminho, que é algo normal, assim, vamos dizer, no dia a dia, né? Olha, não é fácil. Vou te falar que não é fácil. Você precisa ter perto de você pessoas, seja sua esposa, seja seus pais, seja seus amigos, que confiem no seu potencial, que te apoiam. A minha esposa, que na época era minha namorada, ela foi a que mais me apoiou na época, sabe? Ela falou, não, sai, se precisar eu banco as coisas, eu quero ver você feliz. Por mais que aquilo ali eu ficasse na polícia, ia trazer para ela diversas vantagens, diversos benefícios. E ela me deu uma segurança que eu precisava, de me apoiar, assim, né? Naquela decisão. E foi o que eu precisava naquele momento, né? Naquele instante, ela chegou e me falou: sai, acho que realmente não é o seu perfil. Você tá totalmente infeliz, você tá mudando a sua forma de agir, de ser. E foi isso, foi através disso. Só um ponto interessante também, que eu acho que muita coisa que dificulta pra gente tomar essas decisões é o preocupar com o que as pessoas que estão à nossa volta vão nos julgar. É medo de virar e falar, igual você disse, você largou a polícia?
entendeu? Às vezes a gente fica com esse bloqueio, pensando o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar, e entra a questão de status também, né? É. Porque você ser policial, aí você, pô, como que eu vou sair de policial, o status que eu vou deixar de ter ali pra ficar desempregado? Isso aí Geralmente, conta muito. geralmente passar nesse concurso foi um motivo de orgulho que você falou muitas das vezes numa roda de família, né? Sim. Falou para os Fiz seus um churrasco amigos. pra comemorar. Então, e Pra falar a agora verdade. desistir é complicado. Eu tô passando até por um momento similar ao seu, nesse exato momento, não de concurso nem nada, que a gente tomou a decisão recentemente de abrir uma empresa, eu junto com a minha esposa, e a empresa não tá bem, então tô tomando a decisão agora de fechar. Então foi uma empresa que a gente fez a festa, fez avaliações, tudo e tal. E então por isso que eu quis explorar um pouco mais de como que foi esse momento seu, porque é bem desafiador, né? Então, para você que está ouvindo aqui agora, não sei qual estado que você está agora, se você está feliz no que você faz, se você já se encontrou na área de manutenção, se você ainda está começando dar os primeiros passos, se você já tem anos nessa área, mas entenda o seguinte: a vida ela não é uma fotografia. Então, se você pegar a fotografia do momento do Vinícius, quando ele pediu demissão da polícia, você vai falar que ele tomou a decisão errada. Se você pegar a fotografia daquele momento que eu estava tomando não, lá atrás, né, procurando emprego de eletricista, só achando de mecânico, a gente vai ver que naquela fotografia eu tinha tomado a decisão errada, mas a vida é um filme. Então, aquela decisão que a gente tomou lá atrás, ela vai te trazer um final feliz cá na frente. Você só precisa entender se aquele caminho é realmente aquilo que você quer seguir ou não, porque talvez também não seja o seu perfil, a área de manutenção é bem complexa, mas se você entender que é o seu perfil, siga em frente apesar das dificuldades. Apesar de você estar desgostoso do seu trabalho hoje, apesar dos seus gestores colocarem dificuldades para você progredir, apesar de tudo isso, apesar de você não ter várias opções dentro da cidade que você mora, porque você é a cidade do interior, apesar de todas essas dificuldades, mantenha firme a sua trajetória, faça uma autoanálise para poder entender por que você está parado há tanto tempo assim, para você dar o próximo passo na sua carreira. Aí, o Vinícius, até falando de final feliz aqui, essa decisão, eu sei um pouco dessa história, né? Essa decisão de sair da polícia, que lá atrás todo mundo chamou de louco, todo mundo chamou disso, daquilo, foi essa decisão que fez você ter a empresa que você tem hoje, né? Foi essa decisão que fez você dar os primeiros passos nessa área de empreendedorismo. O nosso público ele é voltado para quem quer seguir um cargo de gestão. Então, cargos de gestão dentro da empresa, você pode ser um intraempreendedor, que nem eu sou, que nem o Zé Henrique ou você pode ser um empreendedor, você pode ter uma empresa de manutenção, que nem é o caso aqui do Vinícius, né? Então, se você puder falar um pouco aí da sua saída da polícia até a construção da sua empresa e no que ela se tornou hoje, até para o público saber aí como é que foi esse final feliz para você. Tá. Na verdade, não foi bem a saída da polícia militar que fez eu ter essa empresa que eu tenho hoje. Na verdade, quando eu saí da polícia, eu tava buscando emprego. Buscando emprego, correndo atrás e tal. E encontrei um emprego de técnico em automação, numa cidade vizinha. E na época, o dono dessa empresa chegou em mim e falou assim: olha, você tem uma experiência muito boa, pelo que eu tô vendo aqui, vários cursos e tal. Eu vou te. Você vai chegar, você vai ter uma equipe, você vai ter um técnico mecânico, você vai ter um técnico eletricista, você vai ter isso, aquilo, assado, e você vai gerir um projeto de automação numa empresa multinacional. Eu falei, nossa, isso aqui é o que eu buscava lá atrás, né? E eu peguei, entrei e tal. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada daquilo, é totalmente diferente do que o cara tinha me falado. Na verdade, era só eu e mais um cara. Fazia toda a parte elétrica, projeto, execução, teste, e tinha um outro rapaz que era mecânico que fazia essa área. E aí, assim, eu nem me sentia preparado para fazer aquilo tudo. Aí, como o cara confiou e, né, ele queria que fizesse, eu fiz tudo e deu tudo super certo. Nesse momento eu comecei a ter acesso a números, ao que o cara ganhou naquela obra, ao tempo de serviço que eu tive. Eu vi que eu estava preparado e eu falei, não, eu fiz aquela obra, ficou 4 meses, fiz o serviço todo. Aí saímos, eu falei, não, eu quero ter a minha empresa. Foi nesse momento que, né, que eu vi que eu teria capacidade técnica, mental para ter a minha própria empresa. E aí,
conversa que eu tive com meu cunhado na época, ele também era da área, e a gente falou, vamos montar uma empresa? E ele falou, vamos, tal, eu também queria, tinha um sonho e tal. E a minha empresa chamava BV, Soluções Elétricas. Era o nome, o inicial do nome, né, desse rapaz e o meu. E a gente começou uma dificuldade enorme, porque em uma empresa como um todo, você para tudo dar certo, você precisa ser uma pessoa totalmente dinâmica. Generalista, né, que a gente É, fala. dinâmica, a pessoa ela tem que conseguir vender, no primeiro início, né? No início tá começando ali. Você tem que saber vender, você tem que saber executar, né? Você tem que correr atrás de tudo. E muitas vezes o resultado da sua empresa também não dá certo devido aos seus resultados. Porque muitas vezes você não está preparado para ter uma empresa. Da mesma forma que você não está preparado para ser um gestor, você não está preparado para ter uma empresa. Muitas vezes quem monta hoje o famoso MEI, ele acha que ter uma empresa é comprar um carro, colocar uma bolsa de ferramenta, uma escada e executar. E aí que está o principal erro que eu vejo. Quando você está ali executando o tempo inteiro, você não consegue pensar. Você não consegue abrir a mente Você não para correr atrás consegue de outras abrir a coisas. mente para correr atrás de outras coisas. Você não consegue analisar resultados. Você não consegue ver em que você está errando. Sim. E eu tive, nesse momento, uma trajetória de mais 3 anos, onde eu tive que retroceder de novo e voltar a trabalhar em uma empresa. Na época, como técnico de manutenção Então, predial. então, a primeira empresa que você teve não deu certo na teoria porque você foi engolido pela rotina ali, né? A gente tem até uma frase no mercado bem famosa que é a rotina engole a estratégia no café da manhã, né? Quando você está muito tempo ali no operacional, essa estratégia, que nem você falou, você não consegue dar prioridade para ela. Então, isso que aconteceu, né, no primeiro momento. Na verdade, eu não cheguei a fechar, né? Eu pensei em estruturar essa empresa como um todo primeiro, porque mesmo trabalhando onde eu estava, eu pensava em dar seguimento nessa empresa. Eu pus na minha cabeça que a minha empresa ia dar certo, mas eu precisava ter paciência e precisava estar preparado. E na época eu não estava, né? Eu tinha que admitir isso e tinha que novamente dar alguns passos para trás para poder evoluir. E eu tive um gestor que me ajudou muito, me abriu muito a mente também, em relação à manutenção predial como um todo. Que até então todas as experiências que eu tive na vida, elas eram da parte elétrica, Indústria. da indústria. Indústria elétrica e predial também, né? Nesse momento eu já tinha feito vários serviços e tal. Mas não era aquela questão da manutenção como um todo. Eu entendi gestão. Comecei a entender sobre gestão e comecei a entender sobre a gestão da manutenção, que é um item muito importante, seja num prédio, numa empresa, em um condomínio. A gestão de todas as manutenções é um item que traz economia, ela tira preocupação do seu cliente final. E aí, com a cabeça livre, como eu já tinha um salário fixo, aí nesse momento eu comecei a ter um funcionário. Eu, na época, contratei um técnico para poder manter e fui trabalhar, né, como nesta outra empresa. E aí eu comecei a pensar, nossa, o que que eu estou errando? Será que esse nome é o nome certo? Será que as pessoas vão pegar e vão contratar a BV Soluções Elétricas e vão sentir confiança? E eu comecei a mudar tudo da minha empresa. Eu mudei o nome, que hoje se tornou Enge Cyber. O que que é Enge Cyber? O Enge é de engenharia e o Cyber de tecnologia. Então é o que vai ali, essa fusão de áreas, né? Que é bem o que é a minha empresa. Então, quando se fala Enge Cyber, eu pensei na época, o meu cliente final já vai ter vamos dizer assim, uma confiança maior no serviço. Os uniformes dessa empresa são os uniformes ideais, entendeu? Vamos associar o nome de engenharia. Isso traz valores. O cliente vai chegar e falar assim, não, isso aqui é uma empresa de engenharia de manutenção. Não é uma empresa qualquer. Tem um engenheiro responsável. Quem que é o engenheiro responsável?
é o Vinícius, Concreia, tal, tal, tal. Então eu comecei a mudar as coisas, comecei a mudar toda a metodologia que eu estava caminhando 4 anos errado. E aí, nos últimos, por exemplo, nos últimos 5 anos, as coisas só cresceram, só seguiram numa trajetória totalmente vertical. E assim, eu comecei a ver que você não precisa, muitas vezes, atuar naquele ramo de elétrica. Você pode ser um gestor em diversas áreas. Isso. Você pode ter, por exemplo, uma loja de roupas, sendo um gestor. E normalmente a culpa do seu negócio não tá dando certo é sua. Sim. Não foi sorte, né? Se você tomou decisões erradas. E até nessa área, aí foi se passando um tempo, né? Eu vi que os meus clientes, por exemplo, eles precisavam de materiais. Fora só o serviço, eles precisavam de lâmpada, de sensor, de fotocélula, enfim, diversos materiais. Eu comecei a vender materiais. E materiais para esses condomínios e tal. E eu comecei a ver uma necessidade de ter uma outra empresa, que é hoje, que é a minha segunda empresa, é a empresa Império Elétrico. Então a gente começou inicialmente vendendo produtos apenas para os meus clientes fixos. Vendia produtos, assim, eu queria ter uma solução completa. Tipo assim, então se você fosse dar manutenção no condomínio, trocasse lá uma lâmpada, o técnico trocasse a lâmpada, porque ela queimou. Mas a lâmpada também era sua, de uma outra empresa. Você que tipo criou um ecossistema, né? Inicialmente era da própria Engecyber. Eu comecei a ter muitos problemas com isso. Por quê? Chegava lá, por exemplo, o pessoal do conselho, mas essa empresa, ela vende, ela instala, esse preço tá bom, esse preço não tá bom. Começou a ter isso. Então eu falei, não, eu preciso ter uma segunda empresa, que vai ser totalmente diferente, CNPJ diferente. Se o condomínio quiser, ele compra com essa empresa, se ele não quiser, ele compra com outra. Empresa diferente, para não associar a isso, a parte de vendas. E aí foi na época que eu tava numa pandemia, eu estava com Covid-19, estava 28 dias na cama. Caramba. Chegou-se, eu tinha na época gerente da parte de manutenção predial. Os meus técnicos chegaram e falaram, eu não vou entrar nessa empresa porque o Vinícius está com Covid. E eu tinha a minha empresa embaixo e eu morava em cima. Tava totalmente isolado. E os técnicos chegaram e falaram isso, não vou entrar porque tá de Covid. Tal. E tinha todo o medo também, né, no Tinha início todo da o medo e pandemia. tal. Mas também faltou um pouquinho de companheirismo, de entender que aquilo ali gerava dinheiro para a família de cada um. E que se ninguém trabalhasse, a empresa acabava, né? Porque a minha empresa era de contratos. Se eu simplesmente falar assim, gente, eu tô de Covid, você tá sem água, você tá sem luz, eu não vou atender, o que vai acontecer? Eu vou perder um contrato. É um serviço essencial, né? É só um ponto que lá na minha empresa também teve isso no início. O pessoal não queria trabalhar, queria que a empresa mandasse todo mundo para casa até passar a pandemia. Se tivesse realizado isso mesmo, não tinha empresa hoje. Aí no final a gente conversou, né? Minha gestora conversou com os técnicos, eles voltaram a trabalhar e tudo, mas eu pensei, não posso estar totalmente refém desta empresa. Eu preciso ter um outro segmento para poder viver. E aí que eu montei essa segunda empresa, que era a Império Elétrica. Com 28 dias, eu falei, não, eu não posso ficar 28 dias aqui parado, esperando. Meu corpo não tá bom, mas a minha mente tá. Aí eu fiz logo, montei tudo. Fiz tudo nos meus 28 dias que eu estava com Covid. Montei o nome, montei a logo. Eu fiz a logo e mandei para os meus 10 clientes principais. Falei, o que você acha dessa logo? Você compraria dessa loja? E fui fazendo plano de negócio total. E aí eu resolvi ter uma loja física, que era Império Elétrico, totalmente diferente dessa outra empresa, né? E eu fiz essa loja física, errei, mais uma vez. Ninguém acerta tudo na vida. Você vai tomar diversas decisões. Para você chegar em um sucesso, você vai errar. Mas você vai errar no momento que você vai acertar, porque todos nós aprendemos com os erros. Certeza. Na época, por exemplo, eu montei essa empresa, nunca tinha trabalhado com comércio na vida, então resolvi montar com a experiência que eu tinha. Então, deitado lá, eu comecei a ligar para, por exemplo, para a WEG, para a Tramontina, para empresas
que vendiam materiais elétricos. E comecei a orçar, a entender, ver vídeos do que é ter uma loja, do como funcionava. E através disso eu montei essa segunda empresa. Só que eu errei no local que eu montei. Não era um local que tinha tanta visibilidade que eu pensava em um público. Pensava no público dos técnicos, né? Que chegariam em uma avenida principal, pegariam o que iriam precisar e iriam embora. Só que não deu muito certo. Aquilo que você falou agora há pouco de tá pensando em fechar, né? Essa empresa sua, totalmente normal. Eu só não fechei na época, eu falei assim, olha, eu tenho muito capital aqui investido, eu preciso ter uma segunda saída. O CAPEX é muito alto. Imagina você montar um depósito, cada coisinha que tá lá, o cara já comprou. Então é um CAPEX muito alto que você gastou ali. Muito dinheiro na época, coloquei muito dinheiro. E eu peguei e falei, não, eu preciso ter um outro ponto. Comecei a olhar, e aí tudo que eu tô te falando assim, ó, você querer gera ter resultado. Eu cheguei em um bairro totalmente tem muito movimento, cheguei num dos principais comerciantes do bairro e falei, olha, se você souber de uma loja alugando aqui, você me fala, porque eu não é, eu já procurei em imobiliárias, não tem. Aí o cara, não, beleza, eu te falo. Aí passou um mês depois, ele falou comigo aqui, eu tenho uma loja, que é um depósito, se você quiser eu te vendo essa loja. É na principal do bairro, na rotatória, tem muito movimento. Aí eu nunca tinha mexido com isso na vida também. Falei, olha, dependendo de como for, a gente vê. Aí acabou que deu certo. Eu comprei lá essa loja, que já tinha 5 anos, já tinha... Eu vi, na verdade, no que eu tava errando, que era muitas vezes porque eu montei uma empresa com a minha experiência e não eram os principais produtos que as pessoas compravam. Aquilo ali era voltado, se fosse ver, para mim. Era uma loja do meu sonho, que eu chegava lá, teria tudo que eu precisava. Mas não era um lugar que as pessoas teriam tudo o que precisavam. E aí eu comecei a ver tudo isso. Aí foi na época que eu tinha 3 empresas, né? Que era uma loja elétrica em um bairro, um depósito no outro e a Engie Cyber em outro. Só que mais uma vez eu pensei, eu vou precisar dar mais alguns passos para trás para eu poder dar vários para frente. Foi quando eu vi que não estava conseguindo gerir todas essas empresas ao mesmo tempo. Porque tudo ficou muito grande em muito pouco tempo e espaço. E para você conseguir ter sucesso, você precisa de pessoas. Primeira coisa. Você precisa de pessoas motivadas, você precisa de pessoas competentes, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. E eu não tinha, naquele momento, as pessoas certas nos pontos certos. E aquilo estava trazendo um resultado negativo, que eu via que a médio prazo eu poderia perder as 3 empresas. Foi no instante que eu resolvi fechar uma das lojas, que é aqui, uma das empresas, que aqui me dava menos resultado, e foquei todas as minhas energias nessas 2 empresas que dão muito resultado hoje. Então, assim, muitas vezes a gente precisa pensar em dar uns passos para trás para colher na frente. Porque talvez hoje eu não estou preparado para ter várias empresas. Lá no futuro eu possa estar. Então, assim, na vida tudo é um processo. Lá atrás eu não estava preparado para ser um bom técnico, depois eu não estava preparado para ser um bom gestor, depois eu não estava preparado para ter uma empresa, hoje eu não estou preparado para ter 10 empresas, 3 empresas, 4 empresas. Eu estou preparado para ter o que eu tenho e quero dar assim, né, próximos passos para chegar lá. Mas, como eu estou falando, tudo é assim, querendo ou não, você vai errar para poder acertar. Sensacional, Vinícius, sensacional esses insights que você passou aqui agora. Até para finalizar aqui agora o nosso conteúdo do podcast. Você que está ouvindo a gente aqui agora, o Vinícius contou toda a trajetória dele lá de trás, quando ele começou, como é que foi. Então ele foi um cara muito precoce, desde o começo, ninguém precisou empurrar ele, sempre ele veio que foi mapeando as coisas que foram acontecendo em volta dele e foi correndo atrás daquilo. Então ele correu atrás do curso técnico Senai, correu atrás do emprego, correu atrás de promoção, correu atrás agora de abrir a própria empresa. É um cara que tem bastante sucesso na área que ele atua hoje, graças a Deus. E se você está pensando hoje em desistir porque as coisas estão difíceis, ou porque você está errando demais, ou porque as coisas não estão saindo como você planejou, entenda que isso é normal, tá? Isso é normal.
Acho que o grande recado desse podcast aqui é: a vida não é uma foto, a vida é um vídeo. Então, se a fotografia do momento agora não esteja favorável para você, continue seguindo em frente, que lá na frente o final vai ser feliz, desde que você entenda, através de uma autoanálise, que é isso mesmo que você quer para sua vida. Certinho? Certinho. Então, pessoal, obrigado, Vinícius, pela participação aqui no podcast de hoje. Foi super engrandecedora. Espero que você volte aqui outras vezes e que a gente continue aqui dando insights para vocês aí do nosso público para poder sair do chão de fábrica e alcançar um cargo de gestão dentro das empresas ou, quem sabe, que nem o Vinícius fez, dentro da própria empresa aí, beleza? Então, até mais, pessoal. Fique com Deus e abraço! Até mais, pessoal. Show.